Para completar esta peça, precisamos cortar e padronizar este esboço. No entanto, o esboço e a cor da peça são semelhantes. No SolidWorks 2021, uma coluna de cores representativas é mostrada, facilitando a localização do item que deseja alterar. Vamos usar uma cor verde para tornar os esboços mais visíveis. Outra novidade do SolidWorks 2021 é a capacidade de recolher a barra Command Manager, permitindo recuperar mais espaço no monitor. Todas as ferramentas ainda estão disponíveis nas guias na parte superior do monitor, mas uma maneira mais rápida de trabalhar é usar o atalho tecla S. No entanto, ele ainda não possui o comando pattern de que precisamos. Não tem problema, simplesmente encontre o comando com a nova barra de pesquisa, arraste e solte-o na barra de atalhos. Agora que configuramos a nossa barra de atalhos, terminar o nosso design é trivial. Observe o quão pouco o rato se move para criar este corte, usando o esboço, e a seguir padronizá-lo ao redor deste furo central. Como sabemos, cometer um erro é fácil de corrigir usando o Undo, mas agora com a SolidWorks 2021, o Redo é mais completo, permitindo refazer o que se desfez por engano. Isso significa que, se acidentalmente desfez um recurso, não terá que perder tempo para recriá-lo. Em peças de chapa metálica, já era possível criar flanges em curva como estas da direita, mas eram arestas curvas limitadas a faces planas. Agora no SolidWorks 2021, os flanges de aresta podem ser criados em arestas curvas originadas de faces não planas, como as da área de dobra. A pré-visualização mostra como a flange de aresta curva será criada em toda a volta da peça. As restantes ferramentas de personalização de flange continuam disponíveis para ajudar a definir a flange curva, como comprimento, ângulo, método de dimensionamento do comprimento da flange e a sua posição. E claro, a planificação só com um clique, pronta para ser detalhada ou exportada em DXF para fabrico. No exemplo desta tampa, a flange da borda do lado oposto deve proteger os componentes desta unidade de controlo. Os recursos de edição estão completamente disponíveis para que possamos alterar a direção da flange, bem como o ângulo para envolver os componentes internos e mantê-los seguros. Esta nova capacidade de flange, ao longo de arestas não lineares, amplia os recursos robustos de chapa metálica do SolidWorks 2021 para aplicação em todas as situações que o exijam. Ao trabalhar no ambiente de soldagem, é comum usar vários tamanhos de perfis. Os tubos horizontais nesta estrutura soldada são tubos quadrados de 2 por 2 e os tubos verticais são tubos retangulares de 3 por 2. A ferramenta Trim Extend do Weldmans é usada para aparar os tubos entre si, com várias opções para o acabamento de canto. Os dois acabamentos de topo ditam como um tubo se ajusta ao outro e a esquadria divide o ângulo entre os dois tubos, criando uma esquadria de 45 graus. Uma vez que esses tubos são de perfis diferentes, a esquadria de ângulo igual não produz o resultado desejado. No SolidWorks 2021, há uma nova opção para acabamentos de esquadria, o Flush Symmetry, que faz exatamente isso, corta os tubos no ângulo correto para que fiquem nivelados. Os outros membros verticais são espelhados, portanto eles também são atualizados. Esta soldagem precisa de ser pintada, então vamos editar a aparência e escolher uma cor. Temos uma grande variedade de cores para escolher na paleta, ou podemos usar o espectro de cores para definir uma cor personalizada. Muitas vezes precisamos de escolher cores específicas ditadas pelo cliente. Vamos dar uma olhada na página de Square Robots. Aqui podemos saber tudo sobre os seus produtos e as suas iniciativas, mas o que realmente queremos é a cor do banner desta página. Agora no SolidWorks 2021, há uma opção para selecionar facilmente cores que não existem na paleta. Basta arrastar o ícone do conta-gotas sobre qualquer área do monitor e a cor é aplicada à seleção. Para os membros verticais desta soldagem, gostaríamos de ter uma cor diferente.
Vamos selecionar vários desses corpos e arrastar novamente o conta-gotas para a cor laranja no logotipo para aplicá-lo nos corpos. O novo seletor de cores funciona em qualquer imagem exibida na tela, incluindo cores dos fornecedores de tintas populares e sites de sistemas de cores. As propriedades personalizadas são uma ótima maneira de armazenar informações sobre um documento, como descrição, data de criação ou material. Elas podem ser aproveitadas para o preenchimento automático das legendas, listas de materiais e PDM. Às vezes, é necessário calcular um resultado para definir uma propriedade customizada. Agora, no SolidWorks 2021, as equações têm suporte nas propriedades personalizadas. Escolha Equação como o tipo de propriedade, terá acesso às variáveis globais, funções matemáticas e outras propriedades. Para esta estrutura, queremos definir um custo estimado com base na variável global, que é um custo acabado estimado a multiplicar pela massa. As equações podem ser usadas nas propriedades da lista de cortes. Esta placa na lista de corte é usada 4 vezes e gostaríamos de saber o comprimento total de todas as placas juntas. Defina novamente o nome da propriedade, escolha Equação como tipo de propriedade e para este cálculo queremos multiplicar a quantidade de placas pelo seu comprimento, o que resulta num comprimento total de 20,52. Agora, ao ativar o comando Mates no SolidWorks 2021, encontramos um novo gerenciador de propriedades simplificado. Em vez de expandir secções para cada tipo de grupo, agora existem separadores para cada grupo, tornando mais fácil encontrar o mate correto. Selecionando o mate de coincidência criado anteriormente e acionando o comando de alternar o alinhamento dos mates, aparece a mensagem de como lidar com os mates dos outros componentes afetados por esta mudança. Escolher não muitas vezes significa sobredefinir peças no conjunto, o que cria mais trabalho para consertar. Escolher sim evita esse problema ao desviar os outros mates afetados, tornando essa tarefa numa solução simples. No SolidWorks 2021, há uma nova opção de sistema na secção Montagens, para escolher a resposta por defeito a uma dessas opções ou manter a questão. A escolha Sempre irá, por padrão, inverter o alinhamento dos outros mates efetuados neste cenário, economizando tempo e dificuldade, garantindo que se obtenha sempre os resultados desejados. À semelhança da opção anterior, ao criar posicionamentos para slots no SolidWorks 2021, agora pode escolher o tipo de posição padrão. Neste exemplo, o centro do slot foi selecionado como a escolha por defeito. Também existe a opção de bloquear a rotação dos posicionamentos de slot, semelhante aos posicionamentos concêntricos. O SolidWorks sempre ofereceu a flexibilidade de alterar a configuração de cada instância no componente no padrão. No entanto, por vezes podemos querer apenas que todos os componentes façam referência à instância original. Fazer um de cada vez pode tornar-se fastidioso. No SolidWorks 2021, há uma nova opção para sincronizar as configurações de todas as instâncias do componente criadas pelo padrão. Assim, também ajuda a evitar a alteração inadvertida da configuração de qualquer um dos componentes ao bloquear essa opção na caixa de diálogo Propriedades do componente. Isso garante que, ao fazer qualquer alteração de configuração no componente de semente do padrão, essas alterações serão propagadas corretamente às restantes instâncias. A detecção de interferência é uma ferramenta poderosa para localizar rapidamente problemas na sua montagem. O SolidWorks 2021 agora oferece a opção de salvar essas interferências numa folha de cálculo Excel. Temos ainda a opção de fazer a captura da imagem de cada interferência para que possam ser compartilhadas e revistas com outras pessoas dentro da sua organização. Isso oferece uma nova maneira colaborativa de rever as interferências num projeto e determinar se são intencionais ou não.
Os tempos de abertura para montagens resolvidas e em modo lightweight foram aprimorados no SolidWorks 2021. Esta montagem de 2.259 componentes abre em apenas 21 segundos, tornando o acesso ao projeto mais rápido do que nunca, e quanto maior a montagem, maior os ganhos que obtemos ao abri-los no modo lightweight. Para melhorar o trabalho com componentes em modo lightweight, agora existe uma abordagem mais simplificada para aceder às suas informações de montagem e recursos. A simples expansão de um componente na árvore agora carregará dinamicamente esses componentes, dando acesso rapidamente à submontagem ou peça totalmente resolvida. Isso evita o carregamento desnecessário de grandes conjuntos, permitindo aceder e resolver rapidamente os componentes em que está a trabalhar, conforme vai sendo necessário. Trabalhar com configurações no SolidWorks 2021 agora também é mais rápido. Alternar e criar novas configurações é significativamente mais rápido em montagens. Uma novidade no SolidWorks 2021 é a análise e o relatório de referências circulares numa montagem. Neste caso, foram encontrados 2 furos em 2 peças separadas a fazer referência um ao outro. Podemos usar estas informações para investigar melhor o design e constatar que, no caso destes furos, eles estão referenciados um ao outro e corrigir este tipo de problemas. Neste cenário, um dos componentes listados no relatório contém um recurso Hole Wizard, onde o seu esboço de localização tem pontos centrais que fazem referência às arestas de um furo na peça adjacente para posicioná-los concentricamente. Esta é uma prática comum do projeto top-down para garantir que os furos permaneçam sempre alinhados uns aos outros. Contudo, investigando o segundo componente, também o Hole Wizard parece que os pontos centrais dentro do sketch estão da mesma forma a referenciar as arestas dos furos analisados anteriormente. Isso cria uma circunstância em que ambos os recursos estão a tentar definir a localização do outro, provocando uma grave referência circular. Para corrigir este problema, a melhor ação será remover as referências externas e redefinir a localização dos centros dos furos, neste caso, cotando à peça em que residem. Depois de feitas as alterações, um rebuild rápido remove qualquer alerta na montagem. Introduzido no SolidWorks 2020, o modo detalhamento oferece a oportunidade de abrir grandes desenhos em segundos, mas agora não se limita apenas a visualizar o desenho. O desempenho de visualização é rapidíssimo, graças às melhorias de desempenho adicionadas no SolidWorks 2021. O modelo não é carregado, portanto, a manipulação fica extremamente rápida. Mas fique tranquilo, as vistas de desenho permanecem intactas e sem perda de detalhes. Agora, o modo Detailing oferece suporte à edição de anotações, como notas e cotas. As notas existentes podem ser editadas para adicionar ou remover informações, tendo acesso total a todas as ferramentas de edição de texto. À semelhança da vista frontal, vamos dividir a vista superior em 3 partes. Todos os estilos de linha de quebra estão disponíveis, bem como a dimensão do espaço entre as quebras. As cotas em ordenada agora são suportadas e podemos adicionar itens às cotas existentes deste tipo, usando estas arestas e linhas de centro. As vistas de pormenores podem agora ser criadas exatamente da mesma forma que o faria a quando o desenho totalmente resolvido. Basta desenhar o círculo de detalhe ou escolher um perfil de sketch e posicionar a vista. E agora no SolidWorks 2021, no modo de detalhamento, oferece suporte para aplicar etiquetas de furação. Para
validar o comportamento deste conjunto, são aplicadas fixações e forças. E para tirar melhor partido das capacidades do seu computador, a malha dos componentes de parafusaria é alterada para a qualidade de draft. Depois podemos criar a malha e executar o estudo. Os resultados apresentam boa qualidade e o estudo foi criado e resolvido mais rapidamente do que nas versões anteriores. Esta rapidez acrescida deve-se à implementação do processo multicore dos contactos e da criação de malha disponível no Simulation Profissional e Premium. Mas vamos ver mais de perto como o Simulation 2021 tornou todo este processo ainda mais fácil. As novas propriedades de especificação e estabilização da folga nos contactos tornam as suas simulações mais robustas, mesmo em modelos com geometrias ligeiramente imperfeitas. Por exemplo, com estas novas propriedades, as folgas entre os parafusos, porcas e chapas são automaticamente reconhecidas, evitando resultados errados e poupando o seu tempo em busca do erro no estudo. Os resultados nas regiões onde peças interagem são mais precisos com o Simulation 2021. Para contactos de interação, foram integrados fatores de correção geométricos, cilíndricos, esféricos e cônicos. Também foi implementado um algoritmo de precisão para os contactos bonded. Estas implementações permitem criar uma malha mais robusta e com maior rapidez em regiões de interação entre componentes que não partilham os nós da malha. Agora também existe uma nova ferramenta para verificar a qualidade da malha. Os elementos de baixa qualidade são agora automaticamente isolados, tornando-os mais fáceis de identificar e localizar. E o Mesh Helper pode ser usado para automatizar o refinamento da malha se assim for necessário. Quando é a altura de executar o estudo, escolher o solver correto pode ajudar a reduzir o tempo necessário para o fazer. Por esta razão, o algoritmo da escolha automática do solver foi otimizado de forma a providenciar-lhe um menor tempo, considerando o seu estudo e características do seu computador. Para os utilizadores mais experientes, continua a existir possibilidade de escolher manualmente o solver preferido. A região de rotação é uma ferramenta poderosa que é usada para simular a interação entre componentes giratórios e o fluido em torno dos mesmos. Agora, no Flow Simulation 2021, é possível usar as regiões de rotação em simulações com superfícies livres. Esta combinação é ideal para simulações de misturas e pode ser usada para ganhar mais conhecimento sobre a performance do seu produto. Para este propulsor, pretendemos determinar o torque necessário e a potência usada quando interage com dois fluidos imexíveis. São criados objetivos para registar estes parâmetros e no histórico dos objetivos podemos avaliar a progressão dos mesmos durante a simulação. No Flow Simulation 2021, foram adicionadas novas colunas à tarefa de sumário de estudo que mostram o valor máximo de cada parâmetro e quando este ocorreu. A criação dos gráficos usados mais frequentemente é agora mais fácil com o novo comando Create Plots from Scene. Este comando permite criar gráficos em vários estudos em simultâneo. Depois é só ativar os gráficos para os ver. Para criar um template para usar com este comando, basta ativar os gráficos e usar o comando Create Scene Template. Agora, já poderá criar estes gráficos noutros projetos com um único comando. Outra aplicação comum no SolidWorks Flow Simulation são as transferências de calor. Esta caixa contém vários componentes elétricos que geram calor no seu interior. A própria caixa foi concebida para servir de dissipador. Mas como podemos determinar exatamente como é que o calor está a ser transferido entre componentes? O Flux Plot apresenta um gráfico com o qual poderá facilmente ver a origem do calor e para onde este está a ser conduzido. Uma nova opção nesta ferramenta permite agrupar as fontes de calor por tipo e rapidamente avaliar o balanço de energia do estudo e a sua convergência. Através da Cropped Region, é possível investigar áreas específicas do modelo. Quando são ativados o máximo e o mínimo automáticos do gráfico, estes são calculados com base nessa região isolada. Para reduzir a necessidade de realizar cálculos manuais, os parâmetros customizados podem depender de outros. A fórmula Magnus para calcular a temperatura de condensação é um excelente exemplo para demonstrar esta nova funcionalidade. Basta introduzir uma vez os parâmetros na base de engenharia para os poder usar nos projetos futuros e nos existentes. O
SolidWorks PDM 2021 apresenta capacidade de configuração expandida e desempenho melhorado, para ajudá-la a gerir melhor do que nunca os processos e resultados da sua equipa baseados em arquivos. Um dos melhores recursos do SolidWorks PDM é há muito tempo a integração com o Windows Explorer. Em 2021, suporte para os elementos mais recentes do Windows 10 com a interface Ribbon é ainda melhor, mantendo os ícones visualmente atraentes na lista de detalhes, que é onde o poder do PDM se revela. As colunas definem conjuntos específicos de propriedades visíveis para os utilizadores à medida que trabalham na visualização da lista de detalhes. No PDM 2021, pode personalizá-las ainda mais, em mais lugares, e fornecer opções com conjuntos de múltiplas colunas. Por exemplo, os utilizadores podem alternar rapidamente entre diferentes conjuntos de colunas construídos para fins específicos a fim de realçar dados mais interessantes. À medida que desenvolve fluxos de trabalho, terá a oportunidade de aproveitar os ícones novos e atualizados para status e transições no PDM 2021. Isso ajuda a ilustrar cada etapa e adicionar um pouco de cor ao seu fluxo de processos. E está, assim, a criar uma personalização visual para os colaboradores, onde quer que estejam a aceder ao Vault. Por exemplo, este conjunto de sensores avançados está no estado Cost Engineering. Novo no PDM Professional é o Treehouse View, que está disponível nas guias Where Used and Contains. Esta nova forma visual pode ser impressa e exportada para um arquivo Excel, com imagens miniaturas que podem se tornar parte da documentação de pedido de alteração. Este suporte foi redesenhado para usar placas de alumínio, convertê-lo numa soldagem e criar itens de lista de corte que no SolidWorks 2021 são totalmente suportadas nas listas de materiais calculadas no PDM e agora até é levada em consideração a opção excluir da lista de corte. Uma comparação à lista de materiais mostra que a nova versão está a ter em consideração toda a flexibilidade que teve como designer dentro do SolidWorks. Referências de peças derivadas, como aquelas que são criadas a partir de Insert Part, Mirror e 3D Interconnect, também ficarão incluídas na lista. Gerir vários projetos em simultâneo é comum para a maioria dos gestores de projeto. A novidade do SolidWorks Manage 2021 é a capacidade de criar listas de projetos. As listas podem ser criadas para atender às necessidades individuais ou definidas por um administrador e compartilhadas globalmente. Listas de projetos fornecem visibilidade fácil para ferramentas poderosas de gestão de recursos como programação, planeamento de capacidade e gráficos de carga, ajudando-nos a tomar decisões informadas sobre as datas de início do projeto. Atribuir tarefas aos utilizadores e permitir que eles atualizem o seu status de conclusão e resultados finais é uma forma poderosa de se manter atualizado sobre o desenvolvimento de um projeto. A novidade do Manage 2021 é o Auto Update Project Service. Este serviço, em segundo plano, pode ser configurado para verificar se há atualizações de tarefas e atualizar automaticamente o desenvolvimento da conclusão das etapas do projeto. Além disso, todos os anexos que foram adicionados à tarefa podem ser transferidos automaticamente para a secção de entrada do projeto. Painéis de tarefas prontos para uso podem ser acedidos diretamente no projeto e fornecem visibilidade clara para a conclusão da tarefa do projeto, bem como o status e a prioridade. O quadro de tarefas agora pode ser agrupado por prioridade e também por status, permitindo visualizar rapidamente a atribuição de tarefas. Como um simples arrastar e soltar, as tarefas podem ser movidas para em andamento. Quando se trata de compartilhar dados com fornecedores, não poderia ser mais fácil com o comando compartilhar. Esta ferramenta cria um link exclusivo que pode ser adicionado a um e-mail ou compartilhado diretamente.
Podemos adicionar precauções de segurança, como senhas e tempos de limite de ligação, e os modelos podem ser disponibilizados para garantir que todos os componentes referenciados sejam empacotados para download.